segundo começar a gravar. Uhum. Acho que foi. Pode ir. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Hoje eu e o Douglas vamos apresentar sobre o Teorema Espectral Inverso, mas hoje a gente já dá uma prévia para o seminário da semana que vem, do Fred e do Bruni, que vai ser sobre a demonstração do Teorema Espectral. Hoje a gente vai acabar enunciando ele e apresentando algumas ferramentas que você precisa, a construção que você precisa mesmo para poder chegar até a forma completa do teorema. E vamos discutir algumas coisas aqui algumas ideias que são aludidas nas notas do Schuller lá e que acho que seria interessante se a gente fizesse uma discussão no final. Tem algumas intuições aqui que eu e o Douglas estávamos discutindo mais cedo que talvez sejam talvez assim, uma opinião sobre as conclusões que a gente está chegando e essas coisas. Bom, então, começando aqui, esse aqui vai ser o outline da conversa de hoje. Eu vou cuidar dessas três primeiras partes aqui, uma pequena introdução, falar sobre a mídia espectral e as mídias induzidas, e o Douglas vai falar um pouco sobre a integração e enunciar o espectral inverso, propriamente dito. Bom, então, começando aqui com o teorema espectral. Primeira coisa, eu queria apontar para uma pequena discussão que tem no livro do Hall, que eu acho interessante. Alguns pontos não ficaram tão claros assim para mim, mas acho que são coisas que são úteis de serem colocadas num seminário com essa característica aqui. A primeira coisa delas é que, para quem não é da física, ou para quem é da física e não se lembra, a maneira como que a gente resolve a equação de Schrödinger no dependente do tempo, quando você tem um estado inicial que evolui no tempo. O que a gente aprende a fazer lá? Qualquer receita de bolo que os axiomas da mecânica quântica nos dizem. Eles dizem assim, pegue o seu estado, escreva ele em termos dos estados da base, do espaço que você está trabalhando, e aí, para você poder fazer a evolução no tempo, multiplica por uma exponencial do alto valor correspondente daquele estado, uma exponencial dessa forma aqui, né? É a menos IHT sobre H barra. Beleza. Então, uma primeira consideração que a gente faz aqui sobre esse tipo de representação, esse tipo de tratamento, é que o operador, o hamiltoniano, né, que vai descrever a energia do seu sistema, é um operador ilimitado, né? Então, não é muito conveniente quando a gente escreve uma solução dessa aqui para a gente poder escrever explicitamente o que é o estado com essa dependência temporal, como se fosse uma série, né? Você escreveu a série exponencial dependendo do operador hamiltoniano. Se o hamiltoniano possui uma base ortonormal de autovetores com autovalores lambda n, então a gente acaba definindo a exponencial como um operador limitado único, com essa característica desse jeito. Então isso aqui, essa condição que a gente aprende de escrever o hamiltoniano, o estado dessa forma, o estado evoluído no tempo, como essa exponencial do hamiltoniano, ela vale explicitamente quando a gente quando a gente tem uma base, o seu hamiltoniano pode ser decomposto numa base ortonormal de autovetores. E no Hall ele acaba discutindo um pouco sobre o que seria uma base ortonormal correta, que seria uma base ortonormal que faz parte do mesmo espaço de Hilbert em que você está definindo a sua teoria. E um caso mais óbvio que não obedece esse tipo de coisa seria o operador de posição, por exemplo. O operador de posição a gente aprende que não tem autovetores no sentido que a gente aprende em álgebra linear. Eles têm autovetores que são chamados autovetores generalizados, né, que são deltas de Dirac que você define para a sua teoria. E existem alguns empecilhos quando você trata tudo como se fosse a mesma coisa. E aí, no caso, como a gente é teimoso, né, a gente não, no caso do operador hamiltoniano não possui uma base ortonormal de autovetores, a gente quer ainda arrumar um jeito de alguma definição, alguma forma de a gente aplicar funções como exponencial em cima do operador. Então isso é um pouco de uma motivação para poder definir o teorema espectral, né? Então, para a gente poder trabalhar, né, com o teorema espectral. E a outra coisa que a gente quer tirar disso aqui tudo é definir
tirar informações sobre probabilidade da gente medir um alto valor de um operador autoadjunto. Fisicamente, o que isso significa? Porque a nossa teoria, a física quântica, ela é uma teoria probabilística, e o que a gente acaba aprendendo é que quando medida, você tem probabilidades distintas de obter os diferentes valores, né? Diferentes valores dependendo da medida que você faz. Esses valores são quais? São os autovalores do seu operador, né? Do operador que você está atuando em cima do seu estado, do seu elemento, do seu espaço de Hilbert. Né? Então, a gente quer arrumar um jeito, né, da gente sempre conseguir atribuir uma probabilidade, uma distribuição de uma densidade de probabilidade para medir um alto valor de um operador autoadjunto, independentemente da cara dele. Então, o exemplo clássico aqui, o exemplo canônico, é no caso em que a gente tem um operador, né, no caso aqui um F chapéu, que tem uma base ortonormal, dada por esses autovetores EJ, com autovalores, né, associados com, né, uma quantidade enumerável de autovalores reais e distintos, cada um associado a um autovetor, a gente pode escrever o nosso estado, o nosso elemento do espaço de Hilbert como uma combinação linear desses elementos, uma combinação linear desses elementos da base ortonormal, e a probabilidade, os valores possíveis, né, que a gente acaba aprendendo, os valores possíveis de serem medidos para esse operador F são justamente esses autovalores, lambda-j, e a probabilidade da gente medir esses autovalores seria o módulo quadrado da constante que multiplica cada um dos seus autovetores. Okay? Então, isso é o que a gente tem, que a gente trabalha normalmente. Isso é um problema um dos primeiros problemas que você vê no curso de mecânica quântica. Você tem um determinado estado lá que está escrito com uma combinação linear de elementos de uma determinada base, e você quer medir a probabilidade de você obter um determinado autoestado, um determinado alto valor associado a um autoestado da sua base. Né? Então, você simplesmente toma a constante que multiplica, tira o módulo e eleva ao quadrado. Ok. Então, ainda existe uma forma alternativa da gente entender esse exemplo anterior em termos... Já vou projetar aqui projetar aqui as informações, não tem muito por que ficar agarrando, mas a gente pode tentar entender da seguinte forma. Dado um conjunto de Borel da sua reta, né, uma coleção de intervalos abertos, se a gente tomar um espaço vetorial gerado pelos autovetores de A, do seu operador A, cujos altos valores estão em E. Então, a gente tem lá um intervalo lá aberto, um intervalo um intervalo aberto com números reais lá, e supondo que a gente tenha ali dentro uma coleção de autovalores, uma coleção de valores, uma coleção de números, cujos autovetores associados, que possuem autovetores associados, que são autovetores de A. Né? A gente escreve o espaço vetorial gerado por esses autovetores. Beleza. Então, definindo a projeção ortogonal nesse espaço vetorial gerado, então, em cada um dos seus elementos do espaço de Hilbert, você pode reescrever o problema anterior dessa forma. Né? No caso em que você vai ter, em que a projeção aplicada em cima do seu elemento do espaço de Hilbert, em cima do seu estado mesmo, ele for simplesmente composto pelas suas por uma combinação linear dos autovetores da base, você vai reduzir ao problema anterior. Né? Então, a gente tem essa família aqui. Isso aqui foi uma discussão que eu tirei lá do livro do Hall. Para mim, ainda é um pouco estranho tentar entender esse lado aqui da equação. Esse lado aqui é um lado que a gente está mais ou menos acostumado vendo na física mesmo, mas talvez isso aqui seja um pouco mais estranho para mim. E aí eu acho que a gente poderia tentar abrir para tentar discutir no final o significado disso daqui. Depois que o Douglas apresentar a parte dele e a gente conseguir trabalhar mais com operações mesmo e essas coisas. Bom, como eu falei, eu só vou enunciar hoje o teorema espectral, uma
a demonstração dele, mais alguns elementos que precisarem para a gente poder fazer uma descrição boa desse teorema, vai ser feito na próxima semana pelo Bruno e pelo Fred. Então, o teorema espectral basicamente nos dá, nos diz que existe uma única medida, uma chamada medida espectral, que lá nas notas do Schuller está como PVM, né, Projection Valued Measure, aparentemente a tradução mais próxima é medida espectral mesmo, que ela é definida como sendo dessa forma, né, você levando a sigma álgebra de Borel sobre os reais para o espaço dos operadores limitados, tais que você consegue escrever o seu operador A como sendo uma integral em termos dessa medida barra projeção. Como a gente vai ver, essa projeção, ela tem, essa medida, ela tem características tanto de projeção quanto de medida. Então, só a título de completeza aqui, a gente, eu, por exemplo, que sou da física, não estou muito acostumado a ver aplicações que são dessas coisas de teoria de conjuntos e essas coisas, então eu acho que vale a pena discutir um pouco esse elemento I de R aqui, que é a chamada aplicação de inclusão, que ela é definida como você tomando seu lambda real e devolvendo um lambda com uma parte complexa para todo lambda real. E a gente acaba fazendo isso aqui porque nós estamos justamente partindo de uma coleção de subconjuntos que são intervalos abertos reais para um espaço com operadores que tem uma estrutura de produto interno complexo, né, definido sobre os complexos. Então, é interessante você colocar esse elemento de inclusão aqui para justamente fazer essa transição de reais para complexo de uma maneira um pouco mais suave, talvez. Bom, então, agora o que eu pretendo fazer é definir a medida espectral e apresentar algumas das suas propriedades. Então, só colocar isso aqui. Isso aqui são a definição mesmo, né, da medida espectral. Então, você tem esses dois primeiros itens aqui, são itens que são características de uma projeção mesmo. Então, a gente tem uma projeção que é igual o complexo conjugado dela mesmo. A gente tem uma projeção que ela tem um valor real mesmo. A gente tem a composição delas, que resulta na composição da medida espectral com ela mesma, ela própria. E aí essas duas características aqui, duas propriedades típicas de uma medida mesmo, né? De você aplicar essa medida sobre os reais, você obter a identidade no espaço de Hilbert. E essa identidade aqui, que é bem uma identidade de uma medida mesmo, em que você tem a soma das suas projeções aplicadas sobre uma sequência, é a projeção da união dessas sequências, dessas sequências disjuntas dentro da sua sigma álgebra de Borel. Então, só deixando claro isso aqui, né, que você tem as características de projeção dos itens 1 e 2 e a medida nos itens 3 e 4. Bom, aí a parte... Oi. Esse O, eles são os borelianos, no caso? O? O de R. Não, topologia. Topologia superciais. Uhum. É porque a sigma álgebra de Borel é a sigma álgebra que você toma o seu conjunto mais a sigma álgebra de Borel é a sigma álgebra de um espaço topológico, a topologia nele. Não, sim, eu entendi. O sigma é a sigma álgebra geral. Ah, tá. Perdão se eu deixei isso, se ficou meio confuso. Mas tudo bem. Então, ok. E aí a gente tem algumas dessas propriedades que vêm que são consequências da definição da medida espectral. E tem uma coisa que eu e o Douglas mais cedo, porque tem a demonstração de cada uma dessas propriedades, ela, né, dá para ser feita, está feita nas notas do Schuller. Eu não quis ficar copiando demais demonstrações aqui que já estão bem feitas lá, porque eu acho que não ia acrescentar muita coisa. Mas o que eu queria discutir aqui agora é tentar desenvolver uma intuição sobre o que são essas medidas. E isso é baseado numa
quase que uma nota de rodapé que aparece nas notas lá do Shula, que é considerar, e isso entre muitas aspas, a medida espectral, né? Então eu tô fazendo uma... vamos considerar com muitas aspas a medida espectral como se desse um valor para a área do conjunto que você está operando em cima. Okay? Então, se a gente considerar isso, né, essas três primeiras propriedades eu copiei no próximo slide e eu vou mostrar elas e depois eu vou voltar aqui para esse slide. Mas a primeira coisa que eu queria fazer é pedir desculpas, eu não sou o melhor desenhista da face da Terra, mas o que a gente estava tentando fazer é tentar intuir essa projeção, essa medida espectral, como se ela desse uma área de um conjunto que você está trabalhando em cima. Então, essas aqui, esses escritos que eu coloquei aqui nesse slide, são as três primeiras propriedades do slide anterior. Dessas propriedades, a gente consegue ver facilmente que essa intuição se aplica de uma maneira boa. E por que eu tô falando isso? Porque eu sinto que se a gente tentar intuir dessa forma um pouco mais geométrica, tentar relacionar, porque afinal de contas a gente está falando de uma medida, né, que se a gente intuir dessa forma, talvez demonstrar alguns resultados seja um pouco mais fácil. Então, até mesmo para poder pensar nesse novo objeto, nessa nova operação que a gente está trabalhando. Então, no caso, ali, a primeira propriedade que eu tinha apresentado é que a medida espectral do conjunto vazio é zero. Né? E isso aí é meio fácil de você se intuir como a projeção espectral, como dando a medida do nada, do vazio, então você espera que a área vai ser zero. Né? Você espera que, você tomar um conjunto vazio aqui representado por essa bolinha pontilhada, a área disso aqui é zero. Né? Da mesma forma que a segunda propriedade, ela dizia para a gente o quê? Que a projeção dos reais, né, a menos de um elemento da sua sigma álgebra, né, ela ia te dar a identidade sobre os reais menos a projeção, a medida espectral em cima aplicada em cima desse elemento, desse ômega. Agora, o que acontece é que na definição mesmo de medida espectral, a gente definiu a medida espectral sobre os reais como dando a identidade. Então, a gente escreve essa igualdade aqui para ficar um pouco mais claro essa intuição que eu quero passar, que, né, a projeção dos reais menos menos esse conjunto aqui vai dar a projeção dos reais, a medida espectral dos reais menos a medida espectral desse conjunto. E aí, se você pensar isso como você pegando a sua reta real, e agora pensando a sua área em uma dimensão como sendo comprimento da sua linha reta, então você pensar que o comprimento da linha real a menos de um determinado intervalo aqui aberto, né, nos reais, vai ser o próprio comprimento da linha reta menos o comprimento o comprimento que você removeu, né? Isso aqui é a mesma forma, né? Seria igual você pensar só a linha real com esse buraco aqui no meio dela, se você calcular o comprimento disso aqui, seria a mesma coisa você calcular o comprimento, primeiramente, da reta real inteira e tirar o comprimento desse conjunto aqui aberto no meio dele. Ok. E aí a terceira propriedade que a gente colocou lá era que a medida espectral da união, né, de dois conjuntos vai ser a soma das medidas espectrais em cada um desses conjuntos, menos a medida espectral da interseção desses conjuntos. E isso que é interessante, essa forma de pensar geometricamente, ela ajuda bastante para entender essa propriedade, porque ela faz sentido. Porque se você pegar dois conjuntos aqui que têm uma interseção não vazia, e você calcular a área total disso aqui, né, desses dois ciclos, se você calcular simplesmente pegando a área do ômega 1 e somar com a área do ômega 2, você está overshooting, né? Você está contando a mais por um fator dado por essa quantidade que tem no meio, que é a interseção entre os dois. Por isso você tem que subtrair aqui esse pedaço. Né? E aí dá para conjecturar, tirando dessa propriedade, eu não cheguei a verificar se isso é verdade, que talvez essa identidade, essa propriedade aqui poderia ser escrita de uma forma alternativa.
né? Você poderia escrever, talvez, né, que a projeção de ômega 1 união com ômega 2 seria a medida do ômega 1 menos a medida do ômega 2 a menos de ômega 1. Né? Então, seria como se fosse P de ômega 1 mais P de ômega 2 backslash ômega 1. Né? Então, eu não cheguei a tentar demonstrar para ver se rigorosamente isso aí daria essa mesma identidade, mas pode ser uma coisa que pode ser uma coisa que a intuição geométrica leva a gente a pensar. Né? Seria interessante se isso acontecesse. Por outro lado, eu não coloquei as outras duas propriedades, que a propriedade 4 e 5 do slide anterior, aqui, porque, bom, a gente ficou discutindo um pouco se daria para estender essa intuição de área de um conjunto, de comprimento mesmo, de tamanho, para todas as propriedades, né? Ou se é só uma intuição incorreta e extremamente limitada, porque a gente só consegue pensar em alguns casos específicos para poder trabalhar. Né? Então, especificamente, por exemplo, esse quarto ponto aqui, a gente poderia tentar pensar, né, o que significaria a composição de duas áreas, né? Se a gente pegasse a área de um conjunto e como eu compusesse com a área do outro, o que daria exatamente, né? O que seria, né? Como que se relacionaria com a interseção, né, desses dois conjuntos, né? Talvez uma forma de você pensar que a composição simplesmente daria a área comum entre os dois, né? Seria uma maneira de você tentar verificar essa propriedade já sabendo que ela é verdadeira. Né? Talvez seria uma forma de intuir isso. Mas, enfim, isso é mais um ponto, já estou divagando um pouco, um ponto que a gente pode discutir ao final do seminário. Bom, então aqui eu vou finalizar minha parte aqui apresentando as medidas induzidas pela medida espectral e depois deixar para o Douglas para ele continuar com a parte da integração. Então, isso aqui eu vou simplesmente enunciar que, né, são medidas mesmo que são obtidas a partir da nossa definição da medida espectral. E, no caso, a gente pode definir uma medida complexa dessa forma aqui, né, para da sigma, pegando elementos da sigma álgebra para os complexos. Definida dessa forma. Né? Então, a gente define desse jeito, tomando esse produto aqui com os elementos do seu espaço. E aí, partindo dessa definição, a gente consegue definir de uma maneira mais ou menos direta o que seria uma medida real. Não, uma medida com valor real seria se você simplesmente trocar esse φ aqui por um psi. Né? E aí, dá para você verificar que essa medida que é definida, essa medida real, definida a partir da medida complexa, ela resulta em uma medida real. Tá também, de novo, a demonstração nas notas do Schuller lá, é uma demonstração de 4 linhas só. Basicamente parte do pressuposto de você tomar que a sua medida espectral ela é definida como sendo autodisjunta, né? Ela é definida igual o complexo conjugado dela. E se você substituir aqui o seu psi e usar que se você trocar as entradas, né, do seu produto do seu produto, você obtém o complexo conjugado do produto. Né? Então, é uma demonstração bem direta e vem a partir disso. Então, eu já estou vendo aqui que a minha internet está dando uma solução. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Se não, a gente talvez possa recuperar alguma coisa no final da apresentação. Mas agora eu deixo para o Douglas. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu tô te ouvindo. Tá vendo? Foi baixo. Tá, vou coisar o trem aqui. Pra saber, alguém me ouve? Tá um pouco estranho a sua voz, Douglas. Tá baixo? Me baixo. Tá muito baixo. Tá, peraí. Vou tentar entrar pelo celular, eu vou dar o celular para o microfone aqui, tá?
Tá dando para ouvir melhor? Tá bem melhor. Tá bem melhor agora. Falando. Aí. Tá, alguém fala alguma coisa? Não sei se eu tô Banana. ouvindo você. Alô? Deu pra ver. Então Beleza. tá. Da continuidade aqui que o Rafa estava falando, né? Dessas medidas espectrais, calma. Então tá, só retomando, né? Então o que a gente já estava discutindo, a ideia mesmo aqui da nossa apresentação é dar um sentido, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Tô me ouvindo? Eu não ouvi ninguém falando nossa, mas nós estamos te ouvindo normal. Então tá, então eu só vou me ignorar. Mas, então, o que a gente está fazendo aqui nessa semana, né, é dar um ferramental básico necessário para a gente entender e conseguir, principalmente, provar o teorema espectral na semana que vem, né? Uma das coisas, igual o Rafael colocou lá, que a gente usa é essa ideia de integral com respeito a essas medidas espectrais, né? Em particular, o que a gente usa lá é a integral daquela inclusão que o Rafael comentou. Então, como a gente vai dar sentido a essa coisa, né? Essa ideia de integrar funções com respeito à medida espectral vai ser meio que por etapas, né? Primeiro a gente começa definindo para funções simples mesmo. Eu vou relembrar o que é, mas a gente vai definir para elas. Aí com elas a gente consegue estender para as funções ilimitadas. E aí, sabendo fazer nas funções ilimitadas, a gente define de fato para as mensuráveis gerais, né? Porque, por exemplo, aqui só o que a gente precisa mesmo aqui de fato é uma função que não é nem simples, né? Não é limitada também, ela pode ser tão grande quanto você quiser, né? Só pegar o mesmo valor no domínio. Então, a gente tem que estender isso realmente para essas funções mensuráveis em geral, né? E como a gente vai fazer isso? Então, só retomando um pouco o que a gente viu lá no capítulo 6, eu não lembro se foi com o Brian e o Vinícius, ou foi o Ciro mesmo e o Vitor que falaram, né? Então, a gente vai só lembrar, por enquanto, que... Então, se a gente tem uma função simples que ela assume valores complexos e sites reais, né? Então, ela é simples se ela tem, né, como imagem apenas finitos valores, né? Então, que eu pensei numa lista, sei lá, de N maiúsculos valores complexos, no caso. Então, a gente usa de novo aquela notação com funções características, né? Então, para quem não lembra, Rapidex aqui, essa função característica psi de ômega n, que equivale para qualquer x nesse mensurável, e zero para o resto, né? Então, a gente está avaliando ela nesses mensuráveis e multiplicando pelo valor da imagem dela, dessa função f naqueles trechos, né? E somando todos os valores. Então, de fato, vai ser isso, né? Se não confia em mim, você chega em casa, mas é isso aí mesmo. Então, com isso, a gente já pode definir, de fato, o que seria a integral de uma função simples com respeito à medida espectral P, né? Então, que vai ser justamente a soma desses valores da imagem multiplicados pelo operador que você consegue para cada mensurável, né? Então, já comparando mesmo, né? Já fazendo um paralelo com a integral que a gente tinha. Então, continuando o f sendo uma função simples aqui, se a gente tinha uma medida, sei lá, mi, por exemplo, então esse aqui era né, o somatório dos fn de... Calma. Enfim, era isso, né, que a gente tinha, que a gente aprendeu a integrar nas funções simples. Então, fazendo o paralelo com uma coisa aqui, a diferença aqui que é enquanto a medida antes nos dava um valor real, né, o complexo, e a gente só escalava ela e depois somava tudo, no caso aqui, o que a gente está ganhando com a medida espectral são, de fato, operadores, e aí esses operadores a gente está escalando eles pelo valor da imagem da função simples, né, e somando tudo, né. Então, como esse cara aqui é um espaço vetorial, a gente consegue, de fato, escalar ele e somar todo mundo, e, de fato, vai continuar sendo um operador limitado, né, de H para H. Então, tudo bem. Algumas coisas sobre isso que eu acho que vale a pena citar é que, uma das tipos mais simples de funções simples, de fato, é a função característica, né? Ela só assume valores 1 e 0, então a gente deveria conseguir também calcular a integral dessa função, desse tipo de função. E, de fato, a gente consegue, é bem simples, né? Pela definição que a gente fez lá, isso aqui deveria ser a soma dos valores de imagem dela, né? Que, no caso, é só 1 ou 0, então eu coloquei aqui
já explicitamente, multiplicado pela projeção que a gente consegue da pré-imagem disso, como a pré-imagem aqui são características de sigma, eu sempre troco, sigma, ômega, de ômega, né? Então, aqui vai ser a projeção de ômega que a gente consegue, e aqui multiplicado por zero vai sair, então o que a gente, muita coisa, mas o que a gente ganha aqui é, de fato, a projeção de sigma, né? Sigma, ômega, de novo. Eu vou ficar trocando isso algumas vezes, desculpa, mas então é algo que a gente esperava mesmo, né? Se a função vale 1 só sei lá, no mensurável, sei lá, aqui, né? E aqui é o mensurável N, sei lá. Então, o que a gente vai conseguir vai ser, tipo, pegar o operador avaliado naquele mesmo mensurável, né? A medida espectral, ela pega esses mensurados e leva no operador, então é esse mesmo operador que a gente ganha. Agora, fazendo já um paralelo com a medida, né? A última medida que o Rafael definiu, né? Aquela medida que vem de uma medida espectral, a medida normal que vem de uma medida espectral, a gente pode ver que, de fato, se tomar, primeiro, né? Que a integral desse cara aqui, de fato, é um operador, igual a gente está vendo, então faz sentido ele aplicar num operador, no caso aqui, de H para H, então faz sentido a gente aplicar ele num elemento desse espaço de Hilbert, né? Aí eu tomo ainda o produto interno dele com outro psi aqui, então daqui para cá eu só usei a definição mesmo da integral que a gente viu no slide passado, né? Aí eu puxei aqui o somatório e esse escalamento, sei lá, pela linearidade do produto interno, né? E o que a gente ganha aqui, ó, é justamente o que o Rafael definiu como a medida, né, de psi-phi, né, aqui tá faltando um nzinho, mas desses mensuráveis aqui. Só que enquanto isso tudo que a gente ganha aqui é o que a gente definiu lá atrás com, quer dizer, o Brian, na verdade, acho que aqui foi o Ciro, né, o Ciro e o Vitor que definiram como a integral sobre essa medida aqui, né, dessa função simples f com respeito a essa medida aqui, né. Então, de fato, tem um paralelo, né, com a integral de uma função simples, pelo menos, com respeito à medida espectral e a integral dessa mesma função com respeito a uma medida normal, né? Aqui você só vai variando os pis e psis, né? Mas, então tá. Uma coisa, sei lá, eu diria que o foco até dessa primeira parte é que, enquanto a gente fala de funções simples ou até nas ilimitadas, a gente consegue pensar na integral com respeito a essas medidas espectrais como um operador linear de fato, né? Então, primeiro que a gente tem aqui, por enquanto, é uma associação, né? Uma função que toma funções simples e nos dá esses operadores, né? Explicitamente pega uma função simples f e vai dar a integral dessa função simples com respeito à medida p. Só que o que eu argumento, né? Ele argumenta, eu diria, o Schuller, é que essa função não é só uma função, é de fato um operador linear e é de fato um operador linear limitado com norma 1, né? Para isso aqui fazer sentido, a gente tem que dar para esse conjunto aqui, essa estrutura de espaço vetorial, né? Ele tem que ser normado também para a gente conseguir falar da limitação dele, né? Da limitação do operador aqui. E é isso que a gente faz agora, né? E depois a gente consegue ver que a norma de fato é 1. Então, para dar estrutura de espaço vetorial para o conjunto das funções simples, a gente usa aquela estratégia de sempre mesmo, né? A gente equipa ele com a adição e a multiplicação por escalar ponto a ponto. Para o caso da norma mesmo dele, né? Para ele transformar nesse espaço vetorial em espaço vetorial normado, a gente equipa ele com a norma do supremo mesmo, igual a gente já fez algumas vezes. E para falar sobre a norma do operador ser igual, a gente usa esse resultado auxiliar aqui, né? Enfim, a base, né? O que ele quer dizer aqui com isso é que você pega esse operador integral de f, aplica ele em psi e toma a norma quadrada dele, né? No caso, realmente vai ser um elemento do espaço de Hilbert aqui, vai ser igual à integral do módulo dessa função ao quadrado com respeito à medida, aqui medida normal mesmo, desse psi aqui. Então, para ver isso, os pauses não funcionaram no align aqui, a gente fez tudo de uma vez, mas para ver isso aqui, a gente pode primeiro começar aqui por definição, né, do módulo ao quadrado no espaço de Hilbert, vai ser o produto interno, que eu só coloquei por definição da integral agora, o índice diferente é só para diferenciar mesmo, né, porque não
o índice não precisa correr junto, cada um, né? Mas aí você consegue mandar o operador para o lado de cá, pegando o adjunto dele, como todo mundo aqui, todos esses P de P de ômega, eles são todos autodisjuntos, a gente só mantém ele mesmo aqui, enquanto cada número complexo que você escalou aqui, ele vai pegar o conjugado, né? É como esse operador, sei lá, eu pensei, é um operador ortogonal, né, basicamente. Então, quando eles forem diferentes, então a projeção da projeção vai dar zero, enquanto a projeção... Ups, pra mim não tá gravando, Rafa. Não sei se alguém aí tá... se alguém não estiver ouvindo, puder falar aí, confirmar. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Eu também tô ouvindo, normal. Boto fé que pode ser o seu mesmo, Rafa. É isso. Tá. O microfone dele tá ligado, mas não tô falando. Oi? Nada que parece... O microfone dele tá ligado, mas parece que ele não tá falando nada. Ou então, se ele tá tentando, não tá dando pra Boto fé. Não sei, Rafa. Teve um momento que travou também. Eu vou te ignorar, tá, velho? Me perdoa. Depois você vê o vídeo. Mas, então, daqui pra cá, né, o que a gente fez foi... Ah, tá, foi o que eu falei mesmo, né? Só que aqui, então, daqui pra cá que eu tô querendo, né? Mas, então, a projeção ortogonal, né? Então, projeção da projeção, quando esses sigmas... Gente, eu tô falando toda hora. Esses ômegas, N e M são diferentes, eles vão dar zero, né? Só que quando eles são iguais, por eles serem de fato uma projeção, vão ser os próprios P's de ômega, né? Aí que eu venho para cá por isso, né? Enquanto aqui meio que a definição do módulo ao quadrado, né? Nos complexos. Então, tem um pouquinho aqui, só passar para cá. Esse aqui é exatamente o que a gente tinha no slide anterior, né? No finalzinho. E aqui eu mando para a somatória e esse escalamento aqui também pela linearidade de novo do produto interno. O que eu ganho aqui nesse produto interno, né? O que me sobra, né? De fato, no produto interno é a medida que o Rafael definiu lá, a medida real, né? Que o Rafael definiu para respeito a esses cis aqui, desses ômega. Eu não aguento mais falar sigma por isso, mas é ômega. Eu não sei o que eu tô falando, mas então, só que o que a gente ganha agora com isso tudo aqui é, de fato, o que a gente definiu como a integral, a gente não, né? Lá no questão de medida mesmo, a gente definiu como a integral dessa função aqui que assume esses valores FNs, né? O módulo dela é ao quadrado, no caso. Então, é o que a gente tinha. É bem chato, sabe? Tipo assim, essa parte aqui, eu boto fé que se você é uma pessoa muito só, não tem problema, mas, de fato, é um resultado que a gente usa aqui, né? E agora, no contexto já da aula do Schuller mesmo, quando ele tem isso, ele só colocou assim, então implica isso daqui, que é algo que a gente vai usar também para provar que a norma daquele operador integral vai ser igual a 1. Mas, sei lá, para mim não foi óbvio, sabe? Então eu achei melhor abrir, então, sei lá, se alguém também não conseguir ver de cara, vamos nessa. Para poder ver isso, a gente de fato usa o lema anterior, né, que a gente tinha conseguido provar que esse, esse módulo ao quadrado desse cara aqui, né, desse operador aplicado em psi, vai ser de fato a integral com uma medida normal, né, do módulo de f ao quadrado. Aí aqui eu só expandi um pouco a definição mesmo da integral de uma função simples com essa medida. Aí com isso aí aqui a gente usa uma, sei lá, estimativa, aproximação, não sei o nome certo, mas o que a gente tem é que essa função f é uma função simples, né? Então ela vai assumir um valor máximo, e esse valor máximo de fato vai ser a norma dele, né? A norma suprema dessa função. Então o que eu sei é que essa somatória aqui, ela vai ter que ser pelo menos maior, quer dizer, pelo menos igual, né? Mas em geral eu diria menor, mas do que a blá blá blá, aqui, do que a norma dessa função ao quadrado sobre essa medida, né? Ficou feio, mas... Mas então, aí, só colocando uma coisa em evidência, a gente tem o lado de cá, e essa coisa aqui é justamente o que a gente usou, a gente conseguiu lá, conseguiu atrás com aquela relação que eu falei da medida normal com a medida espectral, né? Então, a gente
Aqui, na verdade, seria do lado de fora, né? Mas aí eu usei a linearidade para colocar no lado de dentro. Mas isso, é como cada mensurável aqui ele é disjunto entre si, então a gente pode usar aquela propriedade que o Rafael provou como a soma desses operadores aqui para cada ômega n vai ser igual ao próprio operador do que a gente consegue pela união desses ômega n's, né? Então, calma. Então, o que a gente tinha, né, só voltando pela última linha lá, era o lado de cá é menos igual que o lado de cá. Só que aqui abrindo, né, então aqui eu vou fazer um jeito mais claro. Mas o que a gente tem aqui dentro é um mensurável, vamos chamar ele de A. O que a gente já sabe é que a medida espectral desse mensurável é igual à medida espectral da reta menos a medida da reta complementar desse cara, né? Então, a medida espectral da reta, a gente sabe por definição que é o operador de identidade mesmo, nesse espaço de Hilbert. E todos eles estão aplicando nesse psi, né? E aqui vem do lado de cá. Então, aí que eu uso a linearidade para quebrar esses dois aqui. Esse cara aqui é fácil, né? Então, aqui vai ser, de fato, um produto interno de psi com psi, que vai ser o módulo de psi ao quadrado, nesse espaço de Hilbert. Aí, como a projeção ortogonal ela é autodisjunta, ela vai ser até positiva. Ela vai ser positiva, né? Então, esse cara aqui vai ser maior que zero. Então, em particular, esse lado de cá aqui vai ter que ser menor ou igual a essa parte aqui, né? O módulo de psi. Então, com o F que a gente já tinha, a gente tem, de fato, essa desigualdade aqui, né? Também é chato isso, né? Desculpa eu ter tão coisa na prova, mas é porque a gente, de fato, usa, né? Para provar a questão da norma, que a gente usa assim, ó. Então, o que a gente queria, né? Provar que aquele operador integral de fato é limitado, né? E para isso a gente usa a norma de operador de boa mesmo, né? Então, só lembrando que a norma desse operador, esse operador, ele vai do espaço normado das funções simples da reta para o plano complexo para os operadores limitados nesse espaço de Hilbert, né? Então, só usando aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, vai ser o norma dele vai ser o supremo desse operador aplicado nas funções simples aqui, aí sobre a norma do contradomínio, né? Dividido por essas funções que ele toma na norma do contradomínio, que a gente definiu como a norma do supremo. Só que essa norma aqui também é a norma de operadores, só que agora de H para H. Então, a gente expande um pouco mais esse daqui e que a gente tem, de fato, que o que a gente quer calcular, né, que a norma vai ser o supremo do supremo dessa razão aqui, que a gente já viu, que é, né, o denominador, que é essa parte aqui, não, o denominador de baixo, né? O numerador é essa parte aqui, o denominador é esse de cá. Então, a gente sabe que no máximo, que é por esse corolário, o maior valor possível aqui vai ser igual a 1, né? Não necessariamente vai ser igual a 1, mas no caso vai ser, né? Por exemplo, se você pegar a função constante igual a 1, você consegue trabalhar isso aqui, que de fato vai ser igual, né? Mas, enfim, então, o que a gente tem, de fato, é que essa norma aqui vai ser igual a 1, que é o que a gente queria. Mas mais importante que o que é a norma em si é, de fato, que ela é limitada. Porque, como a gente tem esse operador integral limitado entre o espaço das funções simples para o espaço dos operadores limitados do Hilbert para o Hilbert, esse HK, né? Então, a nossa missão de estender para as funções limitadas fica um pouco mais fácil. Por quê? Pelo aquele teorema que a gente tinha lá no início, que eu acho que, se não me engano, foi o Luiz que falou, que era aquele teorema de extensão para operadores limitados. Se esse espaço das funções simples for denso no espaço das funções limitadas, e esse espaço aqui, de fato, é um espaço vetorial normado, a gente consegue estender, vai existir uma extensão única, inclusive, desse operador aqui, no caso, das funções limitadas para esse mesmo contradomínio. E é, de fato, o caso nosso aqui, né? Para ver que esse conjunto é normado, a gente primeiro precisa de mudar. É isso mesmo, né? Tananã, espaço vetorial. A adição e a multiplicação por escalar tem por ponto a ponto também, a gente fez com
o caso simples, e a norma que a gente define aqui também vai ser a norma do Supremo, né? E aí você vê que vai ser norma mesmo, vai estar lá no livro também, então não tirei muita coisa, não. Em particular, na verdade, esse espaço aqui ele vai ser até Banach, né? Mas para usar esse teorema, ele só precisava ser normado em princípio. Mas, e outra coisa que a gente precisa também para usar o teorema é que esse conjunto, esse espaço das funções simples é denso no espaço das funções limitadas, né? E de fato vai ser, a prova eu terceirizei aqui, né? O Juliano falou, também não vou falar, mas aí o PDF do slide aqui não dá, não. Calma, acho que dá sim. Dá. Mas o PDF aqui, eu coloquei o... Já. Cancelar. Aí eu coloquei um link aqui pro esse negócio que ele prova esse lema aqui que eu falei que ajuda, né? No caso, ele de fato até constrói, né? Mas como não é o objetivo, no caso aqui, o objetivo é a gente estender e não ver por que a extensão é porque a coisa é denso nos limitados, mas a intuição é que você pegar, por exemplo, uma função simples qualquer, você meio que usa aquela estratégia do cálculo 1 de aproximar essa função por funções que são tipo degraizinhos aqui, e aí o que esse lema te garante é que você consegue fazer essa aproximação por funções simples, tanto tipo, inferior quanto superior, cuja diferença vai ser tão pequena quanto você quiser, né? Então, como a superior vai ser sempre maior do que a função em si, a diferença da função em si pelas inferiores aqui também vai ser tão pequena quanto você quiser. Então, como essas inferiores são simples, esse conjunto vai ser dentro nos limitados. Mas vamos para frente. Então, o que a gente fala é as condições necessárias para a gente usar essa extensão, né? Esse teorema de extensão que o Luiz provou lá bem no início, né? Se não me engano, foi uma das primeiras aulas. Então, a gente tem também o operador integral com respeito a uma medida espectral das funções limitadas para as funções limitadas justas, né? Para os operadores limitados. E aí tá. Aí começa. O que a gente tem, né? É isso que eu falei. O que a gente consegue mostrar é que esse operador também é um homomorfismo, né? Que eu fiz homomorfismo, mas um homomorfismo de álgebra C estrela, né? E, enfim, calma. O negócio é que a gente tem... Tá, pensa que a gente tem um espaço vetorial. Eu consigo transformar esse espaço vetorial numa álgebra se eu consigo colocar uma outra operação nele, né? Que não seja a adição e a multiplicação por escalar, que funciona como produto, igual a gente pensa nos reais, nos complexos ali, né? Com as condições ali de coerência com as outras operações e uns axiomas também. Mas agora, quando eu já tenho um espaço de Banach, né? Um espaço vetorial de Banach, e eu construo sobre ele uma operação que faz dele uma álgebra, a gente fala, né? Que a gente tem essa álgebra de Banach e com algumas outras condições também de coerência, agora coerência também sobre a estrutura topológica, né? Do espaço, que a gente já tinha lá, blá, blá, blá. Então, a gente consegue mostrar que tem o rolê também de... do trem, não vai aparecer aqui, mas calma, tem outra coisa aqui que vai aparecer aqui, daqui a pouco eu falo, mas a gente consegue transformar esse espaço de Banach nessas álgebras C estrela, né? Um morfismo entre essas álgebras C estrela que preservam essa estrutura é o que a gente chama de esse homomorfismo de homomorfismo C estrela, sei lá, C estrela homomorfismo. E o argumento dele é que, de fato, isso acontece para esse operador aqui, né? Para provar que isso acontece, a gente precisa só de 3 condições, né? Eu vou colocar a involução, que eu tinha esquecido. Mas a gente precisa só uma preservação de identidade, né? De produto e dessa involução. Aí, no caso aqui, a gente já vê que ele é normado. Eu falei que é Banach também, vocês acreditam em mim? No caso, o produto vai fazer dele álgebra, mas de fato ser também o produto ponto a ponto. E no caso aqui, vai ser a composição dos operadores. A noção de involução no lado de cá vai ser o complexo conjugado, né? Você define pela imagem também. E o lado de cá vai ser uma coisa dos adjuntos, né? E então, a gente vai... E aí, o que acontece é que o Schuller, ele não prova isso, né? Tipo, esse primeiro aqui é meio que a gente até usou, né? Que é a integral de função simples. A gente já sabe como fazer, esse não é simples. Mas esses outros dois, nem ele nem a apostila provam. Mas aí tá, né? Quando o Schuller não prova, a gente vai pro Hall. E, de fato, o Hall prova, né? A ideia que ele introduz aqui é aquele negócio das formas quadráticas, né? E o argumento dele é que
a integral de uma função simples, desculpa, uma função limitada com respeito a essas métricas induzidas pelos elementos do espaço de Hilbert, vai de fato definir uma forma quadrática. Lá está bem explícito que de fato acontece isso, então também não repetir. Se vocês quiserem, depois eu passo a página que está isso. Aí ele mostra o resultado também, que essa forma quadrática vale também, igual a gente tinha lá para simples, e a quadrática escreve como o produto interno desses psis e esses operadores da derivada da integral por norma de espectral. O próprio psi também. Vai ser... Não, calma, não estou falando, mas... Enfim, a gente tem essa forma quadrática, e com essa forma quadrática a gente consegue provar que isso acontece também, e que vai ter uma norma lá, que não importa, não, mas, enfim, aí com isso a gente consegue provar esses dois resultados aqui que a gente não tinha, né? E inclusive mais um outro que vai ser interessante para a gente. Eu não coloquei em detalhes porque eu não entendi muito, honestamente. Então, esse slide todo aqui é um pedido de ajuda. Se alguém quiser me ajudar depois a entender lá no vídeo discutir o Zulip, estamos juntos. Mas então é um resultado meio inicial, então não me preocupei muito de pegar completamente. Mas uma coisa interessante outra das coisas que ele prova é que faz com que a gente consiga calcular de fato a integral dessas funções limitadas com essas medidas espectrais, né? Porque, por exemplo, pensa aqui, né, no caso da função simples, a gente sabe que é a somatória do indivíduo, blá, blá, blá. Mas agora pense que a função, ela toma valores tipo de seno, sabe? Tipo, ela é real em real você inclui nos complexos só, mas seno em seno é uma função limitada sim, mas como que eu calculo a integral desse bicho, né? A gente sabe como calcular nas simples explicitamente, a gente sabe que estende esse operador para as ilimitadas, mas de fato como calcula, sabe? Tipo, o que eu ganho com isso, né? E uma das propriedades que o Hall prova é uma propriedade que implica que a gente tem meio que o que a gente queria, né? Então, se esse f aqui for limitado, então eu consigo calcular a integral dele com respeito a essa medida espectral justamente no limite, tomando o limite de funções simples que convergem para f, né? Quando ele tende ao infinito. Então, esse aqui é o limite da sequência de funções simples, né? Então, o que eu sei é que a integral dessa função f limitada vai ser o limite das integrais dessas funções simples, né? Que convergem para f. E acho que, sei lá, o melhor dos mundos para a gente aqui. Mas aí tá, com essa coisa toda, aí a gente consegue também definir a integral para as funções ilimitadas, né? Que é o que a gente, de fato, precisa para o teorema espectral. E a definição vai ser um pouco diferente, mas parecida de alguma forma. Então, o que a gente pensa aqui é que a integral de uma função mensurável específica aí já vai ser, ignora esse domínio por enquanto, eu vou falar dele daqui a pouco, mas vai ser esse operador que toma os PCs, né, isso aqui o cara vai estar no vídeo aqui mesmo, né, então toma esses PCs que é definido de forma que é o limite da integral de funções aqui limitadas, no caso, aplicadas em psi, né, então no caso das funções ilimitadas, a gente definiu explicitamente como o limite de funções simples, e no caso das funções ilimitadas, né, ou mensuráveis em geral, a gente define como o limite das funções limitadas. Né? Então, no final das contas, vai ser meio que o limite do limite. Isso, só que agora já é explicitamente aplicado em psi. Ou a gente meio que precisa já falar em qual psi, né, que vai estar valendo as coisas, porque o domínio aqui também ele é meio restrito, né? Então, esse domínio todo aqui que a gente vai estar trabalhando vai ser o domínio dos elementos desse espaço de Hilbert que, de fato, fazem com que a função f que você quer integrar seja meio que quadrada integrável com respeito a essa norma. Sei lá, não sei se é um termo canônico que eu estou falando, mas é isso que a gente quer, né? Então, se eu tenho esses psis, os psis que vão me interessar aqui, né, que vão estar no domínio, vão ser os psis que, quando eu construo a métrica com respeito a esse cara, a integral da função mensurável, né, que a gente consegue fazer esse integral normal, porque a gente sabia fazer integral de funções mensuráveis que não fossem negativas, então o módulo do quadrado aqui vai eliminar os casos problemáticos para a gente. Então, quando esse cara todo aqui não diverge, né, enquanto cada fn aqui desse
dessa definição que a gente deu para o quem ele aplica, né? Vai ser, pode pensar, sei lá, aqui é exatamente ele, mas o desenho é realmente mais bonito. Mas então, se eu tenho uma função, sei lá, mensurável qualquer aqui, então eu vou pensar que os fn são os que fazem. Então, sei lá, os fn são essas sequências de funções que são zero no todo o bordo dele, assim, né, sei lá, e valem até um certo valor n, né? Nossa, ficou horrível. Mas aqui eu acho que é mais fácil de ver até, mas pensa na identidade mesmo. Então, você vai pegar o seu, sei lá, o f1 vai ser a função de zero em todo ponto, a menos nos pontos que a própria função identidade aqui é menor que 1. Então, é o modo dela. Vai ter um aqui, aí fica e zero no resto, né? E aí você vai construindo essa sequência que a cada n ela vai ficar mais próxima da sua função original, né? Não foi uma explicação boa, não. Realmente o desenho é melhor. Deixa eu ver se tem aqui. Só rapidito. Senão fica confuso porque que o trem dá certo. Mas... então é isso, né? Você pensa numa função qualquer, né? Isso aí, ele fala assim, que vai estar quebrando ela em funções ilimitadas, né? Então, o primeiro do negócio é a parte onde essa função vai ser igual à função original, na parte que ela vale menor que 1, por exemplo, e zero em todo o resto. Enquanto a 2 vai ser onde ela vale até, o módulo dela vale até 2, por exemplo, aí vai ser igual e zero em todo o resto, e assim sucessivamente, né? Então, meio que assim que você constrói suas funções, né? De fato, elas vão ser limitadas, porque eu contava limitadas a esses n's aí que você queria e coisa e tal. Mas aí, então, tá, uma coisa, sei lá, acho importante, de certa forma, é que se a gente pensar que essa função f que a gente está querendo integrar agora for limitada, a gente, de fato, recupera aquela noção de integral que a gente tinha antes, né? Pensa só, a primeira coisa é que quando a gente estava no contexto das funções limitadas, nossa, acabou o tempo, tá, mas tá acabando. Mas quando a gente estava no contexto das funções ilimitadas, a gente integrava no Hilbert inteiro para ele, né? E de fato é isso que a gente tem. Então, porque por definição, o domínio dessa integral vai ser os elementos do espaço de Hilbert, blá, 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 que fazem com que o quadrado da função, o módulo do quadrado da função seja integrável com essas medidas. Só que como essa função ela é limitada, então para todo psi, né, à medida que eu construir com ele, as funções vão ser quadrado integradas. Então, esse aqui, de fato, para as funções limitadas, vai ser igual ao espaço de Hilbert inteiro. Enquanto aqui, a gente vai ter também o limite sobre funções ilimitadas. E aqui você poderia pegar a própria função, né, já que ela é limitada, então o limite vai ser igual ao que a gente pensava, né? Então, enfim, é isso. E aí tá, aí eu joguei, né, porque que é interessante para a gente, que de fato que a gente usar para provar o teorema do... Vamos ali, vamos aqui no slide, mas isso é interessante para a gente, igual a gente tinha no contexto das funções limitadas, a gente também tem essa preservação da involução, né, pelo, entre aspas, operador integral, né, que a gente não vai conseguir definir, mas e que o que ele usa, né, como é feita a argumentação, ele não prova isso, na verdade, mas como é feita a argumentação é como o limite disso aqui é feito, o integral disso aqui é feita é feita pelo limite de funções limitadas, então a gente consegue estender para funções limitadas também, né, porque a involução é contínua, basicamente. Mas agora, no contexto que é interessante para a gente aqui, que é importante ver, né, eu acho, que a gente não recupera a linearidade que a gente tinha, né, que no contexto das limitadas, né, então não faz sentido a gente pensar no operador integral para funções limitadas, para funções mensuráveis em geral, né, porque esse aqui no
pela definição mesmo, o domínio que a gente tem aqui, ele depende da... Calma, o domínio, ele depende da função que a gente está, né? Então, as funções diferentes não necessariamente vão ter o mesmo um domínio que concorda entre si, né? Então, se você quiser, por exemplo, calcular a integral de f mais g, aqui sobre r, essas funções, elas não necessariamente têm o mesmo domínio. Então, às vezes não faz sentido calcular. Então, existe uma limitação nesse sentido. E tem com composição. Pode não compartilhar com o produto também. Mas aí só um detalhe meio que técnico que ele colocou no... Ele até comenta também na aula, e a apostila recupera, né, que a definição que a gente tem aqui de como esse operador opera é por limites, né? Então a gente gostaria que esse limite sempre existisse, né? Essa sequência sempre convergisse. Uma forma que a gente pode tentar provar que isso aqui vai convergir é falar que aquela sequência que a gente tinha, ela é de fato Cauchy, né? Como é no espaço de Hilbert, ela ser Cauchy vai dizer que ela vai ser convergente. E como o Schüler faz e a apostila também, eles justificam primeiro que essa sequência de funções aqui, aquela sequência de funções que a gente definiu, limitadas, vai ser Cauchy em L2, e aí com isso conseguiria provar que aqui seria Cauchy também. Só que infelizmente isso não é verdade, né? Porque, por exemplo, pensa que você está pegando a função que é a identidade, né? Inclusão pelos reais. Então, a sequência que você definiu lá, ela não pode ser Cauchy, né? Porque a identidade ela é quadrado integrável, então, tipo, isso em geral não faz sentido. Pelo menos não quando você está usando a medida de Lebesgue, né? Mas, então, acho que o segredo disso, né, de como contornar isso aqui eu já estou falando, é eu por eu mesmo, assim, não cobre o chute se tiver algo errado que eu vou falar agora, mas eu acho que o estilo da coisa aqui, por mais que essa função, né, eu peguei essa específica, mas outras também serviriam argumento, mas que ela não é quadrada integrável com essa medida de Lebesgue aqui, né, então ela não é elemento daqui, mas ela é quadrada integrável com a medida induzida pelos psis do domínio dela, né? Então, por exemplo, o domínio dessa aplicação, né, dessa integral aqui, é justamente os psis que fazem com que, sobre a medida desse psi, ela seja quadrada integrável aqui. Então, para qualquer f que eu definir, qualquer f mensurável, ele vai ser quadrado integrável com respeito à medida dos psis da sua integral, né? Então, meio que eu acho que essa que é a ideia de como provar que essa parte aqui é Cauchy, né? Mas que isso aqui, mas que essa sequência aqui não seja Cauchy em L2. Então, aí eu usei algumas coisas que o Hall usou lá para provar aquele negócio, que eu até comentei que eu não entendi muito bem. Novamente, se alguém puder me ajudar depois, eu agradeceria, mas uma dessas coisas é que aquele coisa, esse aqui que a gente definiu como essa forma quadrática Q de F aqui, né, aplicando nos psis. Não adianta nada escrever, mas então, a primeira coisa, né, que para toda forma quadrática vai existir um único operador que a gente tem essa igualdade aqui, né, ou seja, o produto interno desses psis com o psi operado pelo operador vai ser igual à forma quadrática, né, então é 1 para 1 aqui, e além disso a gente já tinha isso daqui. No caso, para funções simples, eu provei, limitado existente também, e aí entra o Hall para ilimitado, né? Mas aí o que eu perdi uma vez. Enfim. Então, por definição aqui, eu pego que a forma quadrática é esse cara aqui, né? Essa integral aqui com respeito a uma medida normal, né? Então, aí eu penso que as sequências de FNs, elas tendem uniformemente para F. Aí eu substituo F por essas sequências de FN. Aí aqui eu até coloquei o link também no slide, nessa igualdade aqui. E aí vai para uma página daquele blog Matema, não sei, veio esse blog, ele é muito bom, mas que fala sobre esse teorema da convergência dominada, né? Mas que de fato a gente pode usar, porque essa sequência de FNs aqui, ela é dominada pelo próprio F, e o F é mensurável pelos psis que a gente, por definição, né? Então, a gente consegue tirar por lá de fora aqui esse limite, então vai ser o que a gente tinha
agora é o limite de n tendendo a y dessa integral desses fn's. Esses fn's aqui são limitados. E então, com isso a gente substitui a integral, que isso aqui é a forma quadrática dos fn's, né? Aí a gente substitui por essa coisa que a gente tinha aqui, né? Na verdade, desculpa. Então vai ser o produto interno dos psis com a integral dos fn's da gênero no psi. E aí eu pongo isso para dentro, que o produto interno é contínuo, e aí vira o limite psis com n tendendo a psi mesmo. E aí vem para cá. Só que o que a gente tinha já é que a integral de f com respeito a essa medida específica aqui, ela tem que ser igual ao produto interno do psi com esse operador aqui agindo no psi, né? Só que aí a gente achou aqui também nisso. Aí pela unicidade do operador para cada forma quadrática, esses caras têm que ser iguais. Honestamente, eu não sei se esse argumento que eu fiz está certo, sabe? Ele foi bem Frankenstein mesmo, assim, e eu senti um pouco de orgulho nele, porque algumas coisas eu não sabia, mas é isso. Aí, só para finalizar mesmo, é só isso, esse é o último da gente. Desculpa ter atrasado, mas... Então, com isso tudo que a gente tem, né, saber integrar essas funções simples, limitadas e ilimitadas, né, mensuráveis em geral, a gente, de fato, tem, se a gente ignorar essas coisas que eu não provei no finalzinho, a gente tem o ferramental básico, né, para poder provar esse teorema espectral inverso, né, que ele diz que para cada medida espectral P, a gente consegue definir um operador autoadjunto justamente como a integral inclusive pelos reais aqui, da identidade, né, essa medida espectral, né. Aí, no caso aqui, a gente usa aquela propriedade aqui, esse daqui, né, no caso, ou seja, eu defini o operador A como esse cara aqui dentro, então eu sei que o adjunto de A vai ser igual que não vai fazer isso. Aí, como o A é a identidade, então vai ser igual ao complexo conjugado da identidade. Só que esse cara aqui vai ser, né, que a identidade é real, então aqui vai ser a própria identidade, integral da identidade em DP. Só que isso aqui é o próprio A que a gente definiu, né? Então, de fato, é autoadjunto. Então tá, então é isso. Então, a ideia desse espectral normal, né, é fazer o caminho inverso do teorema espectral inverso, e aí, de fato, pegar o operador adjunto e definir a medida espectral, né? Então, a gente tem, para provar, eu acho, a gente vai usar esse teorema, então a gente tem agora um ferramental básico para isso. E é isso, gente. Até mais, não sei, na verdade, discussão, né? Se quiser comentar alguma coisa.